Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Nos encontramos mais uma vez e somos gratos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida, mais estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Hoje, segunda-feira, dia 7 de julho, um dia muito especial aqui em casa. O nosso filho Victor Westphal está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, filho, que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado por Deus. Também Ivanil Campos parabenizando a neta Thaís Antonella, que hoje está aniversariando. Marliane Inácio da Silva também hoje completa mais um ano de vida. Sônia Rocha parabenizando o filho Wesley, aniversariou dia 3/7. E também todos os demais que nos escrevem, Nilda Junco Focucci, parabenizando o filho Renan, que também hoje está aniversariando. Um alô para Ednair Braga, Nadir Cabral, Antônio Albuquerque, Maria de Souza Pinheiro, Persiliana Isaías Martins, Cacilda Santos, Ediana Rocha, Beatriz, Natalice e todos os demais. Nós agradecemos e mandamos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por estes momentos que agora iremos estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude, Pai, a entendermos, a aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queres abençoar o nosso filho Victor Westphal, que hoje está aniversariando. Também abençoes Thaís Antonella, aniversariando hoje. Marliane Inácio da Silva, também hoje completa mais um ano de vida. Renan Fucucci, também está aniversariando. Wesley, filho da Sônia Rocha, aniversariou dia 3. E todos os demais nomes que nós aceitamos, Pai, derrame as Tuas bênçãos de vitórias em nome de Jesus. Amém. O tempo vai passando e nós damos graças a Deus porque ainda estamos aqui, porque ainda estamos juntos, porque ainda estamos tirando um tempo para nós estudarmos a Bíblia e pedimos que o Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajude a aceitarmos a palavra de Deus assim como ela é e vivê-la na prática em nossa vida. Fazendo isso, nós estamos nos preparando para o encontro com o nosso Senhor Jesus. Através da Bíblia, nós passamos a ter relacionamento com Ele, passamos a ter intimidade com Ele. E ontem aqui nós falamos a respeito de Moisés, quando estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Ele viu aquela árvore, aquele arbusto, uma sarça, que estava em fogo, mas não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e ele se aproximou. E ele então, ao se aproximar, ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E a voz disse: tira as sandálias, o lugar que você está é terra santa. Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que sempre que nós estivermos falando da palavra de Deus, nós estivermos estudando a palavra de Deus, quando nós estivermos na igreja, em uma reunião de culto, nós estamos na presença de Deus. O lugar é santo. Não é somente naquele momento que está ali na igreja que é santo. Ali o tempo todo é santo porque Deus está presente. E como nós estudamos também, Deus, Ele é um Deus que é onisciente. Ele conhece, sabe todas as coisas e Ele é onipresente, está presente em todas as partes ao mesmo tempo. E isso nós precisamos saber que onde quer que nós estivermos, Deus está contemplando cada um de nós, olhando e, claro, querendo conceder as bênçãos, desde que nós busquemos, desde que nós clamemos a Ele, Ele estará sempre pronto a nos atender. Moisés, ele passou então 40 anos lá no deserto, em Midian, nas terras do sogro. O sogro dele era também sacerdote do Deus Altíssimo, e ali Moisés pôde ter um contato íntimo com Deus, conhecer mais a Deus, porque nos primeiros 40 anos que ele passou no Egito, os primeiros 12 anos ele esteve em contato ali através dos ensinamentos da sua mãe, ele guardou isso na sua mente, e depois dos 12 anos até os 40 ele ficou no palácio, e lá ele aprendeu todas as coisas da cultura egípcia, tudo o que os egípcios criam e praticavam, mas Moisés ele tinha no coração guardado os ensinamentos de sua mãe, do Deus verdadeiro. E quando então ele foi ver os seus conterrâneos, os hebreus, e ele viu
um israelita, melhor dizendo, apanhando de um egípcio, ele se revoltou e ele atacou o egípcio e o matou. E por causa disso ele teve que fugir e foi para o deserto. Sabemos às vezes, irmãos, que certas coisas acontecem conosco e Deus usa essas coisas que acontecem, como aconteceu com Moisés, para mudar a nossa vida, fazer uma transformação. E Moisés, ele teve uma mudança muito grande de viver no palácio, depois estar no deserto, um lugar onde não tinha nada, somente animais e algumas árvores, não muitas porque era deserto, pouca água, tinha que procurar água para dar para o rebanho. E então ele teve uma mudança muito grande. E Deus, ele requer que nós também façamos uma mudança em nossa vida. Muitas pessoas aceitam a Jesus, mas não querem ter uma nova vida, viver em novidade de vida com Cristo, abrir mãos dos desejos carnais, das paixões carnais. As pessoas, elas querem aceitar a Jesus e continuar fazendo tudo o que elas faziam antes. E sabemos que hoje em dia, a modernidade do Evangelho, muitas pessoas estão vivendo assim. Elas se dizem, cristãs, estão na igreja, foram batizadas, mas vivem as suas próprias vidas como se não tinham que ter uma mudança radical. Vocês se lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa que tinha posição, ele era do Sinédrio, ele era uma pessoa culta e de repente ele teve aquela mudança quando Jesus o interceptou ali na estrada de Damasco e ele então passa agora de perseguidor dos cristãos, de uma pessoa de status, uma pessoa de posição, para uma pessoa humilde, uma pessoa que passou por fome, por sede, frio, naufrágio e tantas outras coisas, prisão, açoites. Então tem que haver uma mudança. É claro que nem todos que aceitam a Jesus vão ter sofrimentos, mas a maioria com certeza terão sofrimentos. Por quê? Porque o que o mundo oferece é muito atrativo. E às vezes nós somos atraídos para aquilo que estamos vendo e pode ser a nossa perdição. Então nós temos que mortificar o desejo da nossa carne para que nós possamos viver uma nova vida com Cristo. Ali então no deserto, naquele dia em que Moisés viu aquela sarça ardendo, aqui em Êxodo capítulo 3, nos versos 7 a 12, diz assim: Então o Senhor lhe disse: Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Vejam, Deus aqui vendo o sofrimento do povo, assim como Deus vê o nosso sofrimento individualmente, cada um que está agora ouvindo os comentários que nós estamos fazendo desse estudo de Êxodo capítulo 3, versos 7 a 12, cada um tem uma luta, um sofrimento, um problema, e Deus está vendo individualmente. Deus não olha para a multidão, Deus olha para uma pessoa. Como nós sabemos, o mundo hoje tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E Deus conhece cada um individualmente, e Deus conhece a voz de quem está clamando a Ele. Deus é onisciente, como eu disse agora há pouco, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Então, Deus está vendo o nosso sofrimento. Eu sei que muitas pessoas estão passando por um momento difícil, nos escrevem sempre pedindo orações e contando a situação que estão passando. Só Deus, irmãos, para dar a vitória, e continue confiando, porque Deus ele vai prover o livramento e a solução do seu problema, assim como Ele
proveu um libertador para tirar o povo do Egito. E a princípio Moisés ele relutou, ele disse que ele era incapaz, quem era ele para falar com o faraó? 40 anos no deserto, aquele faraó que queria tirar a vida de Moisés já havia morrido, agora já era um outro faraó. E Moisés então, ele recusa o chamado de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós também temos recusado quando Deus nos chama, quando Deus nos manda para algum lugar, quando Deus está querendo nos usar, nós procuramos fazer como Jonas, nós nos escondemos, nós queremos fugir da responsabilidade, mas aquilo que Deus tem para cada um de nós é para nós, não é para outro. Ele sabe que nós somos humanos, nós às vezes não temos a capacidade, mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Precisamos crer nisso. Se você está sendo chamado por Deus para exercer um cargo na igreja e você sempre relutou, coloque-se nas mãos de Deus, faça como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me. Faça isso. Ore a Deus, busque a Deus. Não vá com a sua própria força, o seu próprio conhecimento, porque eu fui escolhido, porque eu sou capaz, eu tenho conhecimento. Não. É na humildade que Deus atua. Deus, ele quer que nós sejamos humildes na presença dele, nos colocando em suas mãos para que ele possa nos usar. Então, assim aconteceu com Moisés. Moisés relutou, Moisés não queria ir, e aqui então o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Esse anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo. Quando nós vemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 22, capítulo 31, em Jeremias, em Juízes, também Zacarias capítulo 3, quando nós vemos falar ali, o anjo do Senhor está falando do próprio Senhor Jesus. Ele aparece e ele nos dá a incumbência, ele fala o que é necessário nós fazermos e ele está pronto para nos dar a capacidade para fazermos aquilo que ele está colocando em nossas mãos. E então, Deus ele disse para Moisés: olha, eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi como eles estão sendo oprimidos pelos egípcios, e eu quero libertá-los, eu vou libertá-los e eu vou usar você. Moisés tremeu na hora, não é? O que você acha? Não é verdade? Moisés passou um filme na cabeça dele, né, do que ele viveu lá 40 anos, o que aconteceu, o que fez ele ir para o deserto. E ele tremeu, ele disse: não, Senhor, eu não posso. Mas Deus disse: não, Moisés, é você que eu vou usar, e você vai, e eu estarei com você. E é isso que Deus fala conosco hoje: você pode assumir este cargo que estão querendo te dar na igreja, essa atividade. Assuma, porque eu estarei com você. Se estão te chamando para assumir um cargo, uma responsabilidade na igreja, é porque Deus mostrou que você teria que ser a pessoa para fazer esse trabalho. Agora, quando você fizer, faça-o com todas as suas forças, na sua humildade, na dependência de Deus, buscando dele a direção, buscando dele a orientação, a força, e tendo relacionamento com Deus todos os dias, orando, estudando a Bíblia, jejuando uma vez por semana pelo menos. Faça isso e você vai ver que Deus ele vai te usar poderosamente, assim como ele também escolheu Moisés e o usou para libertar o povo de Israel lá do Egito. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.